E o delegado que investiga a morte do jogador Daniel disse que vai indiciar todos os envolvidos no crime por homicídio qualificado. Quem tem as informações ao vivo para a gente é a repórter Juliane Cuiava. Boa noite para você, Julie. Julie, o empresário, a mulher e a filha deles mentiram, segundo a polícia, é isso? Boa noite, Alessandra. Boa noite para você que acompanha o RIC Notícias. É isso mesmo. Segundo o delegado que investiga o caso, os três, mãe, filha e pai, mentem à polícia quando dizem que o Daniel teria saído sozinho. Na verdade, essa foi a primeira versão oferecida pelo Edson, também pela Alana e pela Cristiana Brites. Segundo aí as investigações, a família teria se encontrado com testemunhas do caso para combinar essa versão para a polícia. E aí, essa versão acaba caindo por terra, porque alguns dos envolvidos ali na festa, na comemoração, acabam contando a verdade, ou o que seria a verdade, segundo a polícia. E então, só aí, Edson Brites acaba confessando o crime brutal. A gente teve acesso a uns áudios de WhatsApp em que o Edson manda mensagens para um amigo do Daniel, ainda com a versão de que Daniel estaria bêbado e que teria saído sozinho da festa. Nós também tivemos acesso ao depoimento na íntegra, tanto da Alana quanto da Cristiana. A gente vai acompanhar na reportagem. Em um áudio de WhatsApp, Edson afirma a um amigo de Daniel que o jogador estava bastante alterado e que teria ido embora sozinho, em mais uma tentativa de ocultar o que realmente aconteceu. Aí ele pegou e ficava no telefone. Aí ele pegou, cara, como o portão estava aberto, ele pegou, levantou, cara, mexendo no celular, deu tchau e vazou fora. Agora, como ele foi embora, ele era grande, vacinado, Deus fica perguntando pro cara qual vai embora, né, cara? Edson ainda continua. Diz que entrou em contato com a família do jogador e que Daniel era uma pessoa muito querida por todos. Para a irmã dele agora, ela não conseguiu falar. Eu falei, olha, sou o pai da Lana, eu quero poder ajudar, o que a gente pode fazer? Ela ficou muda. Ontem, mãe e filha, Cristiana e Alana Brites, foram ouvidas pela polícia. Segundo Cristiana, foi no momento em que Edson saiu para comprar mais bebidas que Daniel teria entrado no quarto. Informa que em dado momento, enquanto dormia, acordou com Daniel deitado sobre si e, assustada, começou a gritar. Aos gritos, pediu por socorro e ajuda, sendo que o primeiro a entrar em seu quarto foi seu marido Júnior, o qual arrombou a porta para entrar no quarto. E então, Júnior segurou Daniel pelo pescoço, tendo a interrogada saído pela janela. A interrogada apenas pedia para ajudarem Daniel e para cessarem as agressões, as quais foram executadas, segundo o depoimento, por Júnior, se referindo a Edson, Davi, Eduardo e Igor. Alana também conta que viu quando o pai abre a porta do carro e coloca Daniel. Colocou o carro de ré próximo de onde Daniel estava e abriu o porta-malas, sendo que antes viu Daniel se mexendo, não dizendo nada, mas todo machucado e ensanguentado. Alana disse ainda que no retorno, seu pai se apresentava bem abatido e não disse nada, sendo que a interrogada o abraçou e ele não apresentava marcas de sangue. O laudo toxicológico comprova que Daniel estava bastante embriagado. O delegado responsável pelas investigações disse que a família Brites coagiu testemunhas. Eles começaram mentindo, começaram inventando uma história, como eu disse para vocês. Logo após descoberta a autoria através das testemunhas, eles mudaram a versão, uma fraude processual em conteste, numa coação de testemunhas. Ainda segundo o delegado, todos os envolvidos no crime vão responder por homicídio qualificado. É homicídio qualificado, eles deverão responder por isso perante um tribunal do júri, perante um plenário. Todos que participaram até agora só sairão da delegacia se saírem através da justiça. A RIC TV também teve acesso a vídeos que mostram os últimos momentos de Daniel, na boate e depois na casa, onde teria sido espancado. O corpo do atleta foi encontrado no dia 27 de outubro. Ele foi brutalmente espancado e teve o órgão genital decepado. E hoje à tarde o delegado ouviu novas testemunhas do caso. Depois decidiu voltar à casa onde o crime aconteceu. A gente conversa agora ao vivo com o repórter Daniel Santos. Boa noite, Daniel. Quais são as novidades então, hein?
Boa noite, Alessandra. Boa noite para você que está aí acompanhando o RIC Notícias em todo o estado do Paraná. Na verdade, Alessandra, a polícia já esteve aqui nessa casa na semana passada, né? Estamos aqui no bairro Guatupê, São José dos Pinhais, o local da primeira parte dos acontecimentos, das agressões e também do momento em que Daniel é surpreendido dentro do quarto de Edson, do casal Edson e Cristiana, né? A Polícia Técnica Científica foi a última a estar, a gente acompanhou também no fim da última semana. Hoje foi a vez do promotor João Milton Salles, ele que é da Promotoria de Justiça, que é a única promotoria, né, de São José dos Pinhais e que está acompanhando passo a passo dessa fase de inquérito e já sinaliza para um oferecimento de denúncia com uma possível individualização de conduta, mostrando o que cada um fez aqui dentro da casa, no caminho e também no local da execução na colônia Mergulhão, em meio a uma plantação de pinos. Detalhe dessa história toda, a gente acabou de conversar com o delegado em frente à Delegacia Regional de São José dos Pinhais, Alessandro, e ele diz o seguinte: a única pessoa que mantém essa versão de estupro é a Cristiana. Nenhuma das testemunhas que eu interroguei até aqui, palavras do delegado que está à frente presidindo esse inquérito, nenhuma das testemunhas que eu interroguei até aqui sustentam essa versão de gritos. O único que diz que também ouviu gritos da esposa e ela também estaria ali pedindo socorro foi o Edson. É a versão dele. Então o delegado suspeita que seja uma versão combinada da família Brites, mais outros 3 participantes que serão interrogados na tarde desta quinta-feira por volta das 2 da tarde, que são o David, o namorado da Alana, 2 semanas de relacionamento, estavam se conhecendo, ainda ficando, né, namoradinho da Alana. Também o Igor, o amigo dele, e o Eduardo, que seria um primo de Cristiana, ele que reside com a prima dela em Foz do Iguaçu. Os 3 serão interrogados na quinta-feira, às 2 da tarde. Amanhã, 10 horas da manhã, será a vez de Edson Brites. E aí sim o delegado vai confrontar essas versões apresentadas pelas testemunhas, Alessandra. Pessoas que estavam aqui, que são amigas do Daniel. Eram amigas do Daniel, né? E que também não teriam concordado com essa formação de uma versão única proposta pelo Edson e pela Alana. O delegado vai confrontar essas versões das testemunhas com as versões apresentadas pela família Brites e pelos 3 jovens. Tem muita coisa para acontecer ainda nesse caso, Alessandra, já que o delegado aguarda laudo de necropsia para entender em que momento, ele quer saber em que momento, segundo os peritos, Edson, o Daniel, melhor dizendo, foi morto. O delegado está fazendo esse questionamento. E também o resultado da perícia realizada aqui dentro dessa casa. São documentos que, no decorrer das investigações, serão anexados ao inquérito. Alessandra. Certo. Obrigada, Daniel, pelas suas informações.